Bom dia, agora são 10 horas em Manaus e o boletim em tempo desta manhã de segunda-feira começa agora. A polícia investiga a morte de 2 homens executados nesse fim de semana. Um foi no Viver Melhor e outro no Santa Etelvina, na zona norte da capital. Foi nesta casa. Elias Cardoso da Silva, de 41 anos, saiu no portão para atender um homem que buscava apartamento para alugar. O suspeito já saiu atirando. A vítima foi atingida com 5 tiros e chegou a ser socorrida. Elias Cardoso foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. A família não quis gravar entrevista e nem deu detalhes sobre o que aconteceu. No Viver Melhor, Zona Norte, em uma área de invasão, um auxiliar de pedreiro foi encontrado morto. Edilberto Ferreira Nunes, de 31 anos, levou 5 facadas em uma área de mata da invasão conhecida como Baiana. Ele é ex-marido da dona Diana. Ela diz que ainda não conseguiu entender e que ele não morava na invasão, muito menos tinha terreno lá. Cortaram o pescoço dele, né? Pegou muita facada em todo o canto do corpo dele. E eu não sei quem foi que fez isso com ele. Eu não sei se ele tinha alguém lá que tinha raiva dele lá dentro, né? E o que foi que aconteceu que foi isso. A Delegacia de Homicídios investiga as mortes. E no fim de semana, no sábado, 6 dos 14 fugitivos do Compage foram recapturados no Nova Floresta, zona leste de Manaus. 8 fugitivos ainda estão sendo procurados. Eunardo Jordão, Michel Wendel, Adelson Conceição, Demétrio Antônio, Fabrício da Silva e Florencio Nascimento foram recapturados no fim da noite de sexta-feira. Policiais da 30ª SICOM estavam em patrulhamento pela Avenida Itaúba quando foram informados que 6 dos 14 foragidos estavam em uma estância aqui na Rua do Bronze e no Nova Floresta, também na Zona Leste. Segundo a polícia, um dos foragidos, o Florencio Barros, estava com uma pistola 380 e 2 munições intactas. Foi encontrada também no local uma certa quantidade de maconha. Eles foram encaminhados ao 14º DIP e também vão voltar ao presídio. Os detentos fugiram do Compage na madrugada de sexta-feira. Eles cerraram as grades das celas 5 e 6 do pavilhão 1 e usaram uma corda para escalar a muralha do presídio. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os detentos e um policial que estava de guarda. Os 6 recapturados estão com lesões da fuga. A polícia ainda procura os 8 fugitivos. Além dos 14 fugitivos, a unidade ainda registrou uma fuga de presos na noite de sexta-feira. Mas os 6 foragidos foram recapturados ainda no ramal que dá acesso à unidade prisional. Mais de 800 manifestantes participaram do ato de apoio à Lava Jato aqui na capital. Nesse domingo, movimentos sociais, promotores e juízes foram se manifestar contra o projeto de lei que pode prejudicar o judiciário. A concentração foi na Praça do Congresso, no centro. A manifestação começou com um hino nacional. Com bandeiras, faixas e cartazes, eles se manifestaram contra o que o Congresso Nacional tem feito. Todo esse desmando, né, dos políticos, dessa corja corrupta que está aí. Todas as classes, né, hoje, desde da classe média, classe baixa, classe alta, empresariado, estão todos revoltados, né, porque a gente se sente assim enganados. Catarina veio apoiar o juiz Sérgio Moro. O que estão fazendo não é certo, porque eles estão fazendo tudo na calada da noite e a gente fica à mercê, não concordo. Parar no Sérgio Moro, eles achando que vai acabar com o Lava Jato, não vai, porque eu tenho certeza que tem juízes também ajudando o juiz Sérgio Moro, tão bom quanto o juiz Sérgio Moro. A manifestação, que se repetiu em outras capitais brasileiras, é contra o projeto de lei aprovado na Câmara e que segue para o Senado. Ele prejudica o Poder Judiciário. Por isso, além dos movimentos sociais, promotores de justiça, juízes e procuradores da República também participaram. Além do apoio à Operação Lava Jato, eles deixaram claro que querem a aprovação do projeto original das 10 medidas contra a corrupção e o fim do foro privilegiado dos políticos.
O que o Congresso está devolvendo à população é a viabilidade real e concreta de responsabilizar membros do Ministério Público e da magistratura que justamente combatem a corrupção. Então isso a gente não vê como razoável. O texto base do projeto de lei foi modificado com muitas perdas, segundo o Ministério Público Federal. Ele veio com uma lei, a gente chama de lei da vingança, que restaura a PEC 37, restaura a lei da mordaça, intimida juízes e promotores. E uma coisa que eles não estão falando por aí, é uma lei de abuso de autoridade feita apenas para juízes e promotores. Uma das preocupações é com o crime de responsabilidade. Estabelece, por exemplo, que caso o magistrado tenha uma visão crítica de uma determinada operação policial e peça a prisão preventiva, pode ser interpretado como criminoso por manifestar opinião sobre o assunto antes de um julgamento. Até o direito de dar entrevistas à imprensa estaria ameaçado. Segundo a Polícia Militar, 500 pessoas foram às ruas nesse domingo aqui em Manaus, em apoio à Lava Jato e contra a corrupção. Já a coordenação informou que eram cerca de 1.500 manifestantes. Torcidas organizadas de clubes nacionais e também aqui de Manaus fizeram uma homenagem à Chapecoense nesse domingo. Foi na Ponta Negra. O anfiteatro da Ponta Negra ganhou faixas de apoio à Chapecoense e de longe se ouvia a homenagem. O sinalizador verde também chamava a atenção. Aos poucos, os torcedores chegavam, todos de torcidas organizadas de clubes nacionais como o Corinthians. Uma hora dessa, o sofrimento, o Brasil se comove, né, com o sofrimento da Chapecoense, estamos aí apoiando aí, fazendo essa homenagem. Torcedores de Rio Negro e Nacional também vieram participar. Hoje somos todos chapecoenses. Isso é um gesto que nós fizemos de homenagear os atletas que partiram. Que Deus receba no seu santo lar. Eles também fizeram gritos de guerra em apoio ao time que comoveu o Brasil. Vamos, Chape! O princípio seria uma missa, né? Só que assim, foi tomando uma proporção maior, a gente resolveu trazer aqui para um ponto turístico da cidade. E lembraram os nomes dos mortos no acidente na Colômbia e também a trajetória do time que foi parar na Sul-Americana. Futebol não é só dentro de campo, não é só 11 correndo atrás de uma bola, não. É isso aí, tudinho que vocês estão vendo aí, ó. É homenagem, é solidariedade, é compaixão. A homenagem realizada aqui em Manaus se juntou a tantas outras que aconteceram nesse domingo em várias cidades do país. A gente continua falando de esporte. Desembarcaram nesse fim de semana aqui na capital as seleções que vão disputar o torneio internacional de futebol feminino. A seleção brasileira chegou no começo da tarde do domingo. Era quase meio-dia quando a Rússia desembarcou. As meninas pareciam tranquilas, apesar da longa viagem. Sem assédio no aeroporto, foram direto para o ônibus da delegação. A técnica foi quem ainda chegou a falar. Disse que encara o torneio como uma competição importante, não serve só de preparação para outros campeonatos. A Rússia enfrenta a Itália logo de cara. E as italianas chegaram quase que ao mesmo tempo que a equipe russa. Por pouco não se encontraram no saguão. As jogadoras também não falaram com a imprensa, mas o técnico parou e disse que também encara a competição como um torneio importante. Vem em busca do título de campeão. Um torneio com squadre importanti. Ele era lateral na seleção da Itália, que venceu a Copa de 82. A carinha é conhecida dos brasileiros. As meninas do Brasil chegaram animadas, passaram rápido pelo desembarque. Um torcedor ou outro conseguiu foto. Andressinha era mais assediada. Consegui com a Andressinha. Eu sou muito fã dela. Não estava tão escoltada aqui, eu consegui registrar e muito legal. Formiga também, afinal vai vestir a camisa da seleção pela última vez aqui em Manaus. Ela não falou com a imprensa, só a goleira é quem disse algumas palavras. Falou da preparação para o calor. A temperatura do Rio de Janeiro, onde a gente treina, é bem parecida com aqui, né? Então,
A gente vai em busca, a gente está com um trabalho muito bom, teve uma renovação agora de toda a comissão técnica, os atletas, a gente veio para buscar essa medalha. O primeiro jogo do Brasil vai ser contra a Costa Rica, que chegou no sábado. Todas as seleções vão ficar em um hotel na Ponta Negra e cada uma vai treinar pelo menos 5 vezes antes dos jogos. Ainda não se sabe se os treinos vão ser realmente fechados, mas eles devem ser realizados no Coroado e na Colina. Os jogos começam na quarta-feira e vão até dia 18, na Arena da Amazônia. Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50 no programa Agora. Uma ótima segunda-feira. Eu te encontro às 18h15 no Jornal em Tempo. Até lá.